Olá, estudantes! Eu sou a professora Albalide, do componente curricular de língua portuguesa. O objeto de conhecimento de hoje será sobre biografia. Você sabe o que é uma biografia? Com certeza, no final dos livros literários, lá na sua escola ou algum que você tem em casa, você já leu a biografia sobre o autor do livro. Bom, agora eu te convido a vir comigo e entender detalhadamente do que nós estamos falando. Biografia é um gênero textual que conta a história da vida de alguém. Hoje, a aula tem o privilégio de falar sobre a vida do escritor Ziraldo. Mas antes que eu fale para você, vamos entender o que quer dizer a palavra biografia. Bio vem de vida e grafia vem de escrita. Acabou de recordar daquela aula 11, onde nós falamos sobre grafema e fonema, que grafia é a escrita das palavras que necessita de letra e que para cada letra, juntando com uma outra, forma uma sílaba. Que bom que você recordou. Seguindo a nossa aula. Como criar uma biografia? Pesquisar sobre a vida da pessoa. Você tem que ter um estudo detalhado e profundo sobre a vida da pessoa. Como que você vai conseguir esses detalhes? Com familiares, amigos bem próximos, amigos íntimos mesmo, e até mesmo a própria pessoa, caso ela esteja viva. Fique atento aos fatos importantes. Quais são os fatos importantes? Aquele que a pessoa que você está entrevistando, ele relatar para você. Pode ser um dia de um passeio, pode ser um momento triste de uma enfermidade na família, pode ser também um fato ocorrido quando a criança era bebê, um tombo de uma cama, algo que a família ela julga ser importante, ou o amigo também acha que aquilo ali foi importante naquela época porque marcou a vida dos dois. Um tombo de bicicleta, quando eles foram aprender a andar de patinete, até aquele acidente pequeno, aquele acidente doméstico, ele vira um fato importante. Lembrando que, quando você for fazer a entrevista, você tem que ser imparcial, não pode colocar a sua opinião, porque a biografia, quando ela for grafada, quando ela for escrita, ela tem que falar sem a sua opinião, relatar mesmo todos os fatos. Às vezes você fala assim, mas que bobeira eu colocar isso aí daquele tombo de bicicleta, de quando eles aprenderam a andar de bicicleta, mas foi um fato marcante e você deve respeitar a opinião e o relato da pessoa que você está entrevistando. Ordem dos acontecimentos. Muito importante. A entrevista, ela deve ser registrada. Vai fazendo um rascunho, vai anotando. Se você tiver também um gravador, um celular, é bom que você vai gravando, para depois você estar organizando isso aí no papel. Só que a escrita, ela precisa estar no papel, porque nós não estamos falando de uma entrevista gravada através de um vídeo. Nós estamos falando da biografia escrita. Entrevistar membros da família. Eu acabei de falar, membros da família próximo, eles colaboram muito com as informações, porque eles acompanharam a trajetória
do entrevistado, da biografia, e terão uma riqueza de detalhes e informações para você. Incluir frases da própria pessoa ou de alguém falando sobre ela. Todas as vezes que nós vamos incluir a frase da própria pessoa ou da pessoa que está falando sobre ela, é necessário usar as aspas. Quando abre a aspa, você escreve aqui o que a pessoa falou e no final você fecha as aspas. Toda citação, toda fala da pessoa que é o dono da biografia ou de alguém que falou. Sobre a aula detalhada sobre aspas, eu já estou preparando uma aula que nós vamos ter uma riqueza maior sobre o uso das aspas. Uso de imagem. É bom que tenha imagem na sua biografia. O uso de imagem, ele precisa que a pessoa assine um termo de uso de imagem. Assim como na sua escola, quando foi realizada a sua matrícula estudante, a secretaria perguntou se poderia usar a sua imagem nas postagens nas redes sociais. Caso a sua família ou o seu responsável que foi lá fazer a matrícula, ele autorizou, aí ele assinou e marcou o sim. Caso não, a escola não vai usar a sua imagem. Da mesma forma, para usar a imagem de uma pessoa, é preciso ter um termo de autorização de imagem. Seguindo a nossa aula, nós temos na plataforma SMED-GV um resumo da vida do Ziraldo. Antes que eu fale sobre o resumo da vida do Ziraldo, eu quero que você encontre aí na sua atividade esses pontos que eu relacionei aqui. Título somente com o nome da pessoa. Na plataforma veio escrito Ziraldo. Então, todo título de uma biografia tem que ter o nome da pessoa. Outro fato que tem que ser relatado é a data de nascimento e caso a pessoa já tenha sido falecida, também deverá compor o texto com a data do falecimento. Principais feitos. O que a pessoa ela fez durante a trajetória de vida dela? Obras, se foi algum escritor, se tem alguma obra, se é algum ator, é bom e é também agradável para o leitor, que sou eu e você da biografia, ver essa riqueza de detalhes. Quanto à morte, eu já falei também, relatar a data do falecimento e algumas curiosidades. Bom, eu li bastante sobre o Ziraldo e eu quero falar agora para você o que eu observei, tudo sobre a biografia dele e eu fui fazendo uma lista de informações para a aula de hoje. O Ziraldo, ele é muito conhecido como Ziraldo, mas o nome dele completo é Ziraldo Alves Pinto. E ele tem atualmente 87 anos, ele nasceu no dia 24 de outubro de 1932, numa família pobre lá na cidade de Caratinga. Caratinga fica em Minas Gerais, olha que honra para a gente. Ele é o primeiro neto da família que os avós dele tiveram 38 netos. A família dele é muito amorosa. Ele conta na biografia que naquela época
os pais não tinham o hábito de carinhar os filhos, mas que muitas vezes ele foi surpreendido pelo pai dele. À noite, ele dormia, aí lá para as 9, 10 horas da noite, ele acordava, e aí o pai dele estava fazendo carinho, passando a mão no cabelo dele e cobrindo para que ele não sentisse frio. Ele, além de escritor, ele é advogado, jornalista, desenhista e pintor. Escreveu mais de 130 livros. Dentre eles, nós temos os livros O Menino Maluquinho, que é muito conhecido no ambiente escolar, e Uma Professora Muito Maluquinha. Caso você ainda não tenha lido, fica aí a dica de hoje. O Menino Maluquinho e Uma Professora Muito Maluquinha. Quando ele era ainda pequeno, ele mudou para Conselheiro Pena, numa cidade que chama Lajão, e lá ele teve o seu primeiro amigo. O seu primeiro amigo foi o Rio Doce. Realmente, é isso que você entendeu. O Rio Doce, esse rio que nós temos aqui, né, passando na nossa cidade de Governador Valadares, no quintal da casa dele, passava o rio, e ele tinha uma impressão que a dimensão dele era infinita, como se fosse o mar, e ele fez do rio o seu primeiro amigo. Com 5 anos, recebendo a visita do fotógrafo, ele e o irmão foram tirar a fotografia, quando a mãe lembrou que ele deveria tirar com o amigo dele. Solicitou a ajudante da casa que buscasse o amigo. Logo, Ziraldo interpelou a mãe: mãe, mas o meu amigo é o meu irmão e ele está aqui do meu lado. A ajudante da casa trouxe um livro, e era o livro que ele gostava de folhear, de escrever naquele livro e até mesmo desenhar. Com 5 anos, ele ainda não sabia ler, mas despertado pela paixão da leitura, foi a base para que ele virasse um grande escritor. Está gostando da biografia do Ziraldo? Eu também. Eu te convido a entrar na plataforma e assistir aquele link que tem lá, que fala sobre toda a biografia dele. E para acessar a nossa plataforma SMED GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Tchau, tchau, até a próxima aula e bons estudos!